Gênesis capítulo 2, 24. Achamos? Vamos fazer a leitura desse texto tão conhecido. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Qual o tema da mensagem de hoje? O início do casamento. Vamos falar todos juntos? O início do casamento. Nós estamos numa série sobre família. É o mês de maio, o mês da família. Nós vamos falar, semana passada falamos sobre tudo começa no namoro, né? Tudo começa no namoro. Claro, se o namoro começar certo, grande probabilidade de ter um casamento bem sucedido, né? Então, hoje vamos falar sobre o começo do casamento. Semana que vem, quando nascem os filhos. Depois, os filhos crescendo e indo embora. E por último, o lar ficando vazio. O casal, então, novamente sozinho. Essa vai ser essa série aí do mês de maio. Talvez eu vou avançar em um domingo ou 2 domingos de junho. Semana passada, como eu disse, falei sobre esse assunto, né? Sobre tudo começa no namoro. E hoje vamos falar sobre o início do casamento, né? Então, depois do namoro, vem aquele momento, né? Vamos nos casar? Vamos nos casar? Vamos já ver um local? Vamos comprar uma aliança, ficar noivos, né? Tão gostoso, né? Esse momento. Você se lembra desse momento da sua vida? Você que já é casado, né? O dia que você foi lá na casa do seu sogro, pedir a sua esposa em namoro ou em casamento, né? Ou o dia que, como que foi a sua cerimônia do seu casamento? Será que você vai fazer aí uma retrospectiva na sua mente, né? Como foi isso para você, né? Eu até coloquei uma foto minha aqui do meu casamento, vai estranhar, hein, gente? Estava eu aí, eu e a digníssima, né? Eu estava bem mais magro. Eu é magro não, estou magro, né? Eu estou fazendo regime ainda. Eu estava bem magro, na realidade, era Corioço mesmo. O nome da academia que eu treinava era Academia Corioço. Então, seminário mesmo, essa vida de seminário aí, Paulo. Recém-formado no seminário, comendo frango todo dia, salsicha, cachorro quente. Eu me lembro assim, eu lembro do meu casamento, como foi gostoso assim, a gente indo no cartório, né? Eu lembro, eu tenho as fotos, eu lembro de a cerimônia, né? A realização da cerimônia, a igreja emprestada, os músicos meus amigos, né? Pouco dinheiro, a gente pagou a decoração da igreja, pagamos a filmagem, as fotos também teve, eu tenho o vídeo do casamento até hoje, né? Então eu me lembro desses momentos, né? A gente não fez festa, né? Fazer uma festa para 200 pessoas, não tem dinheiro, é muito caro. Não, a gente não fez. A gente fez só o civil, o religioso, e terminou o religioso, a gente tirou foto com os padrinhos, com os amigos lá fora, e cada um foi para sua casa, né? Tranquilo, eu não tenho crise com isso, né? Acho que não sei por que a gente tem essa obrigação de ter que ter festa, tem que ter comida, né? Então nem todo mundo tem condição de fazer isso, né? Você tem condição? Faça uma linda festa, mas não tem condição, não é motivo para não casar, né? Não é motivo. O mais importante é o casamento no civil, o mais importante é a cerimônia religiosa, é importante. O resto é detalhe, gente, né? Então, eu lembro alugamos uma pequena casa, eu era recém-formado no seminário, tinha uma remuneração da igreja já, inicial, trabalhando na igreja. A Abel trabalhava no aeroporto, ela era de uma empresa aérea, de solo, estudava à noite, fazia o último ano de letras, faculdade em Cuiabá. Então assim, foi muito gostoso aquele momento, recém-casado, né? Me lembro assim de eu indo com ela numa loja como a Todimo aqui, por exemplo, acho que até Todimo lá, a gente comprando cortinas, aí eu ia fazer o furo tudo errado na parede, fazer uns buracão desse tamanho na parede, me lembro tudo isso, né? Muito gostoso, né? Cada uma que a gente passa, né? Então,
Foi muito legal, mobiliando a casa simples, não tinha sofá em casa, né? Não tinha um sofá, não tinha uma mesa de jantar, né? Só uma banquetinha que fazia divisão entre a cozinha e a sala, bem simples, mas uma família tranquila, feliz. Eu estava muito contente, Abel, me emocionei muito no meu casamento, entrei na igreja chorando, saí chorando, o tempo todo chorando. Abel não derramou uma lágrima, entendeu? Aí diz que os homens são insensíveis, né? Então, só que não foi fácil. Não foi fácil. Eu lembro o meu casamento no começo, passamos por luta. E esse é o tema que eu quero falar. Passamos por dificuldade no começo do casamento, dificuldade financeira, dificuldade emocionais, né? Meu pai tinha falecido naquele ano. Meu pai tinha falecido e eu estava com o casamento marcado já. Eu não desmarquei. Eu falei, não, eu vou casar, seguir para o casamento. Né? Então, assim, claro, meu pai fez falta na cerimônia, chorei muito a sua ausência na cerimônia. Foi um momento difícil para mim, chorava lá em casa. A Abel, problemas familiares, minha mãe ficou viúva, precisava muito da minha atenção, eu dividindo a atenção entre família, Abel, um novo relacionamento. Então, isso aí todo mundo vive no começo do casamento. Então, se você é um casal novo, você vai enfrentar lutas aí, claro. Né? Enfrentamos dificuldade, adaptações, né? Um vem de uma família, um vem da outra, um tem um jeito de comer, outro tem jeito de comer, um come rápido, come devagar, um gosta de televisão, outro não gosta, assim vai. Né? E assim vai, aquelas duas malas se juntaram e foram para uma casa. Né? Um momento muito gostoso, mas cheio de desafio. Eu me lembro que a Abel, no começo do meu casamento, a Abel procurou uma psicóloga, na época. Né? Passamos por momentos difíceis no início, adaptação, problemas emocionais. Então, eu tenho certeza que ninguém está livre disso, assim como eu não estive, você não vai estar. Então, se você é um casal aí novo, assim, um casalzinho que vai casar agora, ou já está casado há poucos anos, é normal esses entreveros, é normal esses problemas, é normal essas coisas. Eu quero dizer para você isso, é normal, você não é sozinho não. Todo mundo passa por essas questões. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, alguns conselhos sobre esse momento da vida, né? Eu quero começar falando da Bíblia, aí o Gênesis capítulo 2, né? Vamos ler de novo o versículo de hoje, é o versículo tema de hoje, vamos lá? Por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, né? Então, há muita sabedoria, gente, nesse versículo, tá? Esse deixar, né? Por isso o homem deixa. Eu quero falar sobre 3 deixar aqui. O primeiro deixar, escute você que vai se casar ou que está casado há pouco tempo. Primeiro deixar, o que está escrito lá? Deixar financeiro. Quando você se casa, você precisa agora ter a sua autonomia, a sua própria responsabilidade, tá? Não é saudável você, ô pai, me manda aí 50 pagar a conta de luz. Não, você casou. Ô mãe, pode me emprestar aí 100 para pagar o cartão? Não, você casou. Saiu dos pais, né? Se haver muita interferência financeira, eles vão querer dar pitaco também nesse relacionamento, vai prejudicar essa autonomia, né? Então, assim, quem quer casar precisa trabalhar, ter uma renda, né? É claro que a gente não vai incentivar um adolescente aqui a casar, não vamos incentivar. Tem que buscar a independência financeira. Claro, pode vir um desemprego, isso é normal. Foi desempregado, isso acontece, mas vamos buscar, vamos sair dessa dependência financeira. Então, o primeiro deixar é o deixar o quê? Financeiro. O segundo, vamos lá? O que está escrito lá? Deixar, já entreguei o outro tópico. Deixar emocional, né? Esse é importante, viu, gente? Escute bem. Escute bem. Antes de iniciar o casamento, os cônjuges precisam deixar pai e mãe. Deixar pai e mãe significa que o casal terá independência, escute bem, independência emocional para seguir o seu caminho. Eles precisam de liberdade. Escute aqui que eu vou dizer, escute você pai, ou você mãe que vai casar o seu filho, ou já casou o seu filho agora há pouco tempo, escute aqui. A intervenção dos pais no casamento dos filhos está em desacordo com a palavra de Deus. Desacordo. Ajudar os filhos é uma coisa, orientar é outra coisa. Agora, entrar de forma indesejada, tirar a liberdade
dessa nova liderança que está sendo formada, aquele casal, a autonomia, isso é desastroso. Não é fácil para os pais entender isso. E, geralmente se tem uma mãe muito protetora. É difícil desapegar-se, né? A mãe diz, não, ele é meu filhinho, sempre foi, não tenho como esquecê-lo. Filho, já tomou café? Liga lá na casa do filho. Filho, já almoçou? Ai, mas essa minha nora não faz nada direito, não sabe cozinhar, deixa ele passar fome lá, né? Não fica... O cordão umbilical tem que ser cortado, gente, né? Isso vai ser bom para os filhos, vai ser bom para os pais. Isso é confiar que o legado que você deu ao seu filho foi saudável e ele pode enfrentar a vida sozinho, sem ter que recorrer a você toda hora, todo assunto, todo momento. Se existe um presente que os pais podem dar aos seus filhos no dia do casamento, é a libertação. Filho, voe, vá construir o seu lar, vá constituir a sua família. Filho, vá, seja independente. Os pais precisam dar esse presente. E é uma decisão muito dura muitas vezes, muito dolorosa de ser feita. Mas temos que facilitar. Temos que nos conscientizar que agora eles têm que tomar decisões por si mesmos. Pais e filhos devem aprender a se relacionar como adultos, respeitando a individualidade de cada um. E por último, o que está lá? Deixar geográfico. Nada de querer morar na casa dos pais, né? Ah, vou casar e vou morar lá no quarto, lá na casa da minha mãe. Não vai dar certo, né? Nada de morar na casa dos pais. Tenha o seu próprio espaço, nem que seja de aluguel. Gente, o primeiro ano de casamento é um período muito difícil de adaptação. Se você mora na casa dos seus pais, vai acontecer brigas, normal. Sabe o que vai acontecer? A mãe, por exemplo, vamos dizer que o casal mora na casa da filha, né? Na casa da mãe, da mulher. Então vai acontecer a briga e eles vão ouvir. Eles vão ouvir a discussão. E claro, vai defender quem? A filha, porque é filha. A menina, a mulher, não o marido, que é um desconhecido naquela casa. Então, coitado, não é de quem fica, mas de quem é filho, mas de quem vem agregar, esse que sofre. Especialmente se for a mulher, que vai morar na casa do marido, na casa dos pais do marido, aí que a coisa pega mesmo. Então, aí o casal à noite lá se acerta, se conversa, se resolve, e no outro dia a sogra está de cara virada ainda. Então, não é saudável. O casal tem que ter um espaço para eles. O casal tem que ter um espaço de poder se entender, sem ter interferência. Porque quando a gente se casa, gente, a gente não se casa só com uma pessoa, a gente se casa com a família. A gente se casa com o sogro, com a sogra, muitas vezes até com os cunhados. A família deveria ser um fator de apoio e não de divisão. Mas se fizer esses passos aqui errados, pode sim ter problemas lá na frente. Então, 3 visões do casamento, né? 3 visões do casamento. Vamos falar aí 3 visões do casamento. Bel, ainda bem que você chegou agora, você perdeu aí, viu? Falei, nossa, pode ter uma foto nossa aqui. Depois você pergunta para a turma aí o que saiu. 3 visões do casamento. Primeira visão, vamos ler o que está escrito lá? A visão demasiadamente otimista. É aquela visão assim, eu vou me casar, vou ser a pessoa mais feliz da terra. Eu vou viver num eterno lua de mel. Eu encontrei a minha metade da minha laranja. Eu encontrei o meu príncipe encantado, a mulher da minha vida. Gente, não existe isso. Não existe isso. Então, eu fico até assustado quando eu vou conversar com um casalzinho assim, e eles falam assim como se fossem 1000 amores. Não, pastor, a gente nunca brigou. Gente, não existe isso. Não existe isso. Não existe. Segunda visão, vamos ver lá? A visão demasiadamente
pessimista, né? Talvez o Rafael aí que vai casar, cara, você está louco? Vai casar? Você perdeu um parafuso? Vai se enforcar? Né? Essa visão pessimista, como se o casamento fosse o fim da vida, né? Então você aproveita a vida inteira, aí quando não tem mais o que aproveitar na vida solteira, aí você casa. Essa visão pessimista, como se o casamento ele fosse algo desnecessário, né? Ou só para ter filhos, no caso, ter uma família, não sei. A visão pessimista, né? Como umas frases, né? Quando a pobreza bate a porta, o amor voa pela janela, né? Uma frase infeliz, né? Essa história aqui é triste. Imagina essa cena aqui, ó. Essa é uma visão pessimista, tá, gente? Mas acontece. Ó, escute essa história. No namoro, o rapaz oferece o último chocolate para ela. Ela diz assim: não, obrigado, pode comer. Você está com fome, é o último. No noivado, ele oferece o último chocolate, ela aceita. Abel me enganou, gente, sobre isso aqui, ó. Quero falar aqui. Abel, quando eu casei com a Abel, eu ia no lanche com ela, nós íamos no baguncinha, nos lanches, ela comia metade do lanche dela, eu comia o meu inteiro e metade dela. Eu falei, acertei que sempre eu vou comer mais agora, né? Eu achava que eu sempre, mas eu parei com essa vida já. Aí, quando eu casei com ela, gente, ela comia o inteiro o dela. E tinha vezes que ela até pediu um pedaço do meu. Não, aí é brincadeira. Mas ela comia inteiro dela. Então esse negócio aí muda, viu, gente? Muda. Então, ó, lá no namoro, o último chocolate, ela diz não. No noivado, ela aceita. No início do casamento, não oferece o último chocolate. Mas se ela pedir, ele dá. Depois de um tempo de casamento, se ela pedir o último chocolate, ele resmunga, mas dá. Bem mais tarde no casamento, ele não oferece o último chocolate, e mesmo que ele oferecesse, ela já não aceitaria também. Ela sabe que ele não ia oferecer, então já começa a coisa. Então essa visão pessimista, a gente espera que a gente encontre um meio termo aí nessa realidade. Então qual que é a visão equilibrada? A visão prudentemente, o quê? Realista, né? O que é realista, gente? É que o casamento não é fácil. O casamento pode ter sido feito no céu, é feito no céu, mas a sua manutenção é na terra, né? É na terra. Olha, não case achando que você não vai ter problema, que você não vai ter discórdia. Não, você vai se enganar. Por exemplo, você quer comprar um carro, né? Vou comprar um carro. Aí você vai lá e compra um carro, só que o carro tem que pagar IPVA, o carro tem que colocar combustível, o carro tem que ir no mecânico, tem que trocar o óleo. Ou seja, é muito bom ter um carro, resolve o seu problema de andar a pé, mas ele tem a manutenção, tem os desafios. Assim um casamento, é uma delícia você ter uma pessoa, você poder conviver com uma pessoa, tira você da solidão, uma companheira, uma companhia, ter uma família, é excelente, é coisa melhor. Só que também tem os desafios, os desentendimentos, as faltas de acertos, de conversas, de acertar os ponteiros, isso tem. Não sei se você sabe, mas cada vez mais aumenta o número de divórcio em nosso país. Cada vez aumenta mais o número de divórcio, né? Só que diz uma pesquisa que aqueles que se casam, eles têm uma vida melhor. Tanto que tem muitas empresas que perguntam se a pessoa é casada. Dá estabilidade, dá mais equilíbrio, a pessoa fica mais calma. Dá uma sensação assim para a sociedade de maturidade. Então, melhora para você também a sua vida financeira, né? E mais, eu quero falar desse assunto aqui importante. Olha, essa pesquisa diz que ao contrário do que se afirma, que quando você se casa, você vai ter uma vida sexual vazia ou assim, ruim. Ao contrário, estudos demonstram que a qualidade da vida sexual dos casados é muito melhor.
gente não tem problema de falar sobre isso aqui, porque isso aqui é bíblico. Tem um livro na Bíblia que fala só sobre isso, Cantares de Salomão. Então, essa ideia assim, não, eu solteiro, eu tenho uma vida muito melhor. Não, não é não. Você casado, você tem muitas coisas melhores na sua vida, com certeza. Você se torna uma pessoa mais madura também. O primeiro ano do casamento, primeiro ano do casamento, é muito difícil, gente. Primeiro ano, não sei se tem alguém que casou aqui esse ano, mas é o primeiro ano, é a hora ainda dos costumes, diferentes, como eu disse, existem pessoas que são criadas diferentes, famílias diferentes. Tem um filme bem antigo já chamado Casamento Grego. Casamento Grego, a menina é grega e ele é americano, eles vão se casar, e a família dela grega, muito festeira, muito festa, e ele chega lá na festa lá de noivado, a família tem 100 pessoas da família dela, e ele e o pai e a mãe, então assim, começa a ter esses desentendimentos. Olha gente, até irmãos que nascem da mesma barriga da mãe, do pai, são diferentes, irmãos, mesmo sangue, mesmo pai, mesma mãe, são tão diferentes. Imagine um casal, que às vezes um nasceu no Paraná, um nasceu no Nordeste, ou nasceu em Mato Grosso, outro de São Paulo, tudo diferente, são vidas, famílias, muito complicada essa adaptação. O que a gente precisa? No início do casamento, a gente precisa conversar bastante, Diz que um casal tomava café da manhã, completando bodas de ouro. Quem não sabe, bodas de ouro é 50 anos de casamento. Esse casal estava completando 50 anos de casamento, a mulher pegou o pão, e ela disse assim, não, hoje eu vou comer o miolo, porque ela sempre tirava o miolo do pão e dava para o marido. E nesse dia ela falou assim, não, eu quero comer o miolo. Eu sempre quis comer, hoje 50 anos de casada eu vou comer. E ela comeu aquele miolo. Quando ela comeu o miolo, o marido olhou para ela e sorriu. O cônjuge dela sorriu, ela não entendeu, e o marido falou assim, muito obrigado, meu amor. Muito obrigado, porque durante 50 anos da minha vida, eu sempre comi miolo de pão, e eu nunca quis comer miolo de pão. Então veja aí, o que é isso? Comunicação, Comunicação. Uma vez uns parentes da Bel lá, é engraçado essa história, diz que comunicação, tem que falar, diz que a mulher recém-casada a tia dela fez uma sobremesa, e ela entregou para ele, e ele falou assim, e aí, gostou? Ah, tá uma delícia. Quer mais? Aí ele falou assim, Deus me livre. Então, às vezes a gente tem que conversar, Tem que falar, não, você falar gostei, tá uma delícia, e você fica comendo aquela sobremesa a vida inteira, e achando que tá gostando, na realidade tá uma porcaria. Então assim, vamos conversar, Vamos conversar, vamos entender, melhor o outro, o que o outro está passando, o que desagrada, o que agrada, tentar melhorar, gente, a Bel fala que eu fui treinado, gente. Eu fui treinado em casa. Eu lavo louça hoje, eu limpo a casa. Entendeu? Eu fui treinado. Então, tem que conversar. Você tem que ajudar. Então, vai conversando, vai treinando seu marido, gente. Então, tudo é conversa. É claro que muitos maridos, em casa, a mãe super protege. Aqui em casa ele não lava louça, é meu filhinho. Ele chega lá no casamento, ele nunca lava louça. Aí a esposa vai conversar, falou, me ajuda, vamos conversar, e assim vai alinhando, vai conversando, e assim chega num limite. Senão a mulher faz tudo, a mulher tem que cozinhar, a mulher tem que lavar, a mulher tem que passar, a mulher tem que limpar a casa, tem que trabalhar o dia inteiro, não é justo. Então, conversa, se entendam, falem aí o que está acontecendo e vão melhorando. Tem uma história engraçada ainda sobre comunicação, já estou indo para o final da mensagem, que diz que um dia o casal estava sem se falar, estava brigado, 3 dias brigado, e o homem tinha que acordar cedo naquele outro dia de manhã para trabalhar, ir no escritório,
e ele pediu para a mulher acordá-lo. Mas como ele queria pedir a mulher acordá-lo, mas como ele não queria dar o braço a torcer e conversar com a mulher, ele escreveu um papel, escreveu assim, me acorde amanhã às 6 horas. Colocou um papel e deu para ela, o papel não falou nada. Deu o papel para ela e foi dormir. No outro dia ele acordou, gente, às 9 horas da manhã. Acordou bravo, que porcaria, que absurdo, que falta de consideração, ela não me acordou. Só que ele olhou do lado da cama, tinha um papel escrito assim, são 6 horas, acorde. São 6 horas, acorde. Então, a comunicação, gente, é fundamental, a conversa é fundamental num relacionamento. Né? Indo para o final aqui, olha, por último, o que está escrito lá? Não idealize o seu cônjuge. Veja que aquela imagem tem 2 fotos. Né? Uma pode ser a real e a outra a ideal. Uma é aquela que a gente sonha e uma aquela que é. E muitas vezes, quando 2 pessoas se relacionam, um casal, eles começam a exaltar só o lado bom, e esquece também que aquela pessoa tem problemas, tem defeitos, né? Então, lá no namoro, quando começa o namoro ainda, a gente acha que aquele namorado, aquela namorada, ele me deu parabéns no meu aniversário, ele se lembrou de mim, então a vida inteira ele vai se lembrar. Às vezes não. Às vezes não, isso foi uma idealização, foi um desejo que você tinha. Deixa eu falar uma coisa aqui para você, e nós já vamos para o final, sobre essa questão de idealizar, achar que a pessoa que você convive é perfeita, ou querer que ela seja. Se você começar a namorar antes dos 20 anos, a chance de você encontrar uma pessoa assim, né, que você vai ter todos os atributos que você idealiza, é 10% de probabilidade. Por quê? Porque os outros 90% das pessoas, você vai conhecer depois de casado. Deixa eu explicar melhor isso aqui. Por exemplo, estatisticamente, uma pessoa que você idealiza, aparecerá na sua vida, só depois que você já tiver algum tempo já casado. Por quê? Porque o seu grupinho de adolescentes na igreja, ou de família, ou de sei da onde, é muito pequeno. Cerca de alguns amigos, do qual vai sair o seu par. Então, quando você promete, assim, diante do pastor, lá na cerimônia, dizer, eu vou ser feliz, vou amar você para sempre, o que você está dizendo é o seguinte, eu sei que nós somos jovens, eu sei que eu vou conhecer pessoas talvez mais interessantes do que você, até os meus 80 anos de idade, sei que eu vou conhecer mulheres mais bonitas, sei que eu vou conhecer pessoas mais inteligentes, no caso se for, né? Você vai, pessoas até mais inteligentes, mas eu prometo te amar, não pelo que eu vou perder, mas pelo que eu escolhi. Pelo que eu escolhi. Porque na realidade, gente, o objetivo do casamento não é escolher a melhor pessoa possível, mas construir o melhor relacionamento possível com a pessoa que você escolheu. Um dia vocês vão ter filhos. Ao colocar os seus filhos na cama, vocês vão dizer assim, eu te amo. E vocês nunca vão querer trocar os filhos de vocês pelos filhos mais comportados dos vizinhos ou dos irmãos da igreja. Não existe nenhum filho que queira um outro pai ou uma outra mãe, porque achar que é melhor o seu pai, outro pai ou outra mãe. Não. Assim também no casamento. O casamento é o compromisso de aprender a resolver as brigas de forma construtiva. Alguns se recusam a aprender isso. Mas para aqueles que querem ter vantagem em tudo na vida, sempre querem ganhar na vida, talvez a melhor coisa que você faça é casar depois de 80 anos. Porque aí você viu todas as opções que você podia ter. Eu quero concluir essa mensagem. Quero concluir dizendo o seguinte. Jesus Cristo, o primeiro milagre que Jesus Cristo fez foi num casamento. Lá em Caná da Galileia. Com certeza tem um significado muito importante. Esse primeiro milagre de Jesus ser feito num casamento. Porque todo casamento começa com muita alegria, como foi lá em Caná da Galileia. A festa, cerimônia, alegria. Mas todo casamento também acaba o vinho.
Todo casamento passa por dificuldades. E todo casamento precisa do socorro e da presença de Jesus Cristo. Se seu casamento estiver em Jesus, você for uma pessoa de oração, de fé, você vai vencer as lutas. E vai ser uma pessoa casada para sempre.